Livro de exercícios de um curso em milagres, comentado por Ken Wapnick. Lição 16. Eu não tenho pensamentos neutros. Essa ideia é uma tentativa de corrigir a crença equivocada de que nossos pensamentos não têm poder. Em um nível, é verdade que eles não têm poder, porque eles não podem mudar o céu nem destruir Deus. Dentro do sonho, no entanto, que é sobre o que Jesus está falando aqui, nossos pensamentos têm um poder tremendo. Apenas imagine o que nossos pensamentos são capazes de fazer. Literalmente fazer um universo físico e um ser físico e psicológico que habita nele. Esse ser, então, realmente acredita que existe no universo. Esse é o ponto de Jesus na primeira sessão do capítulo 31. A simplicidade da salvação. Quando ele nos incita a não subestimarmos o poder das nossas habilidades de aprendizado. Embora essa fosse uma mensagem originalmente destinada a Ellen Schuckman, em resposta às suas constantes reclamações, Jesus está dizendo a cada um de nós: não me diga que você não pode aprender esse curso. Não me diga que sua mente e seus pensamentos não têm poder. Veja o que o seu aprendizado é capaz de fazer. Aqui estão suas palavras muito claras. O que ensinaste a ti mesmo é um feito de aprendizado tão gigantesco que chega a ser de fato incrível. Mas o realizaste porque querias, e não interrompeste a tua diligência para julgá-lo difícil ou complexo demais para aprender. Ninguém que compreende o que aprendeste, como o aprendeste cuidadosamente, e as dores pelas quais passaste para praticar e repetir as lições incessantemente, em todas as formas que podias conceber, poderia jamais duvidar do poder da tua capacidade de aprender. Não existe no mundo poder maior. O mundo foi feito por ele e mesmo agora não depende de nenhuma outra coisa. As lições que ensinaste a ti mesmo foram tão super aprendidas e fixadas que elas se erguem como cortinas pesadas para obscurecer o simples e o óbvio. Não digas que não és capaz de aprendê-los, pois o teu poder de aprender é forte o bastante para te ensinar que a tua vontade não é tua, os teus pensamentos não pertencem a ti, e mesmo tu és um outro. Quem poderia insistir em que tais lições são fáceis? No entanto, aprendeste mais do que isso. Continuaste dando cada passo, por mais difícil que fosse, sem reclamar, até que foi construído o mundo que se adequava a ti. E cada lição que constitui o mundo surgiu da primeira realização do aprendizado. Uma enormidade tal que a voz do Espírito Santo parece suave e quieta diante da magnitude desse feito. O mundo começou com uma lição estranha, suficientemente poderosa, para fazer com que Deus fosse esquecido e seu filho alienado de si mesmo, exilado da casa onde o próprio Deus o estabeleceu. Tu, que ensinaste a ti mesmo que o Filho de Deus é culpado, não digas
que não és capaz de aprender as coisas simples que a salvação te ensina. Essas são palavras fortes, mas sobre sua verdade repousa Um Curso em Milagres. Através de todo o texto, assim como no cerne dessas lições, está a sobrepujante ênfase de Jesus no poder de nossas mentes para escolherem contra Deus, o que de fato por si só contém a promessa de salvação. A mente que hospedou o pensamento de separação é o único poder no universo que pode salvar a si mesmo. E, no entanto, tem sido esse poder que o ego, aparentemente e com sucesso, tem suprimido e silenciado com seu plano de fazer um mundo e um corpo, tornando o Filho de Deus sem mente. O propósito de Jesus em Um Curso em Milagres é simples: restaurar a nossa consciência, o poder de nossas mentes, para que possamos finalmente reconhecer nosso equívoco onde ele foi feito e escolher outra vez. Portanto, essa lição nos lembra de que nossos pensamentos são tremendamente poderosos. Na verdade, esse é o problema. Nós acreditamos, dentro do sonho, que esses pensamentos destruíram Deus, o céu e o Espírito Santo também. Nós demos a essa crença tal poder, o poder da culpa, que tivemos que negar os pensamentos, projetá-los para fora e fazer um mundo tudo como uma defesa contra o que o ego nos disse, que o tremendo poder de nossas mentes destruiu o céu. É por isso que a culpa é um conceito tão central no Curso em Milagres, pois ela nos diz que nós cometemos o pecado que não poderia ser cometido: destruir Deus e seu amor. Antes de podermos entender que esses pensamentos não são literalmente nada e não tiveram efeitos, primeiro precisamos entrar em contato com o poder que esses pensamentos estão tendo em nossos sonhos. Esse é o propósito dessa lição. A ideia para o dia de hoje é um passo inicial para dissipar a crença de que os teus pensamentos não têm efeito. Tudo o que vês é o resultado dos teus pensamentos. Você deveria grifar com várias cores: tudo o que vês é o resultado dos teus pensamentos. Essa sentença importante precisa ser compreendida em termos da forma, mas também em termos da interpretação. Ambas são o resultado dos teus pensamentos. Por essa razão, em um nível, uma vez que acreditamos estar separados de Deus, vemos todos os tipos de coisas separadas: pessoas, cadeiras, lápis, relógios, paredes, etc. Os vemos como objetos separados porque são o resultado direto ou as sombras dos nossos pensamentos de separação. Em outro nível, e ainda mais importante para os propósitos do Curso em Milagres e as lições do livro de exercícios especificamente, entendemos que não é apenas o que nós vemos, mas como o vemos. Jesus deixa muito claro no texto e no manual que a percepção é interpretação. Nós não podemos separar nossa percepção de realidade objetiva, da nossa interpretação sobre ela, porque elas são uma e a mesma. Novamente, não é apenas o que vemos, mas como vemos. Como Jesus explica em muitos outros trechos, especificamente no texto,
Se você começar com pensamentos de culpa, e a culpa está enraizada em nossa crença de que traímos o céu e sabotamos o plano da criação de Deus, o que, portanto, requer punição, esses são os pensamentos que veremos do lado de fora, as lentes através das quais vamos olhar para tudo. Portanto, vamos ver não apenas um mundo separado, mas um mundo que vai nos punir e trair. Um mundo no qual não existe esperança, apenas o desespero da morte certa. Portanto, lemos, por exemplo, o resultado certo da lição segundo a qual o Filho de Deus é culpado é o mundo que vês. É um mundo de terror e desespero. Tampouco existe nele esperança de felicidade. Não existe nenhum plano que possa fazer para a tua segurança que jamais venha a ter sucesso. Não existe alegria que possas buscar aqui e esperar achá-la. Além disso, ao monitorarmos nossas percepções e percebemos que estamos ficando zangados, ansiosos ou deprimidos, a causa sempre será uma interpretação de algo que acreditamos ser externo a nós. A interpretação vai se seguir diretamente nos nossos pensamentos secretos. E se acusarmos a nós mesmos de trairmos Deus, que é o pecado secreto de todos, necessariamente veremos traição em tudo ao nosso redor. Não existe nenhuma exceção para esse fato. Os pensamentos não são grandes ou pequenos, poderosos ou fracos. Eles são apenas verdadeiros ou falsos. Aqueles que são verdadeiros criam a sua própria semelhança. Aqueles que são falsos fazem a semelhança deles. Os pensamentos verdadeiros que criam sua própria semelhança são os pensamentos de Deus, verdade, amor, espírito, etc., que constituem o céu. Os pensamentos falsos do ego são de separação, culpa, traição, assassinato, morte, sofrimento, etc. E vão criar a sua própria semelhança também. Se esses forem os nossos pensamentos, vamos então perceber um mundo no qual todas essas coisas acontecem conosco. Ao prosseguirmos, através dessas primeiras lições, vai ficar cada vez mais claro que Jesus está tentando estabelecer para nós a conexão causal entre nossos pensamentos e o que percebemos. Nossos pensamentos determinam o mundo que vemos. Em última instância, então, nossas mentes são a causa e o mundo é o efeito. Não existe nenhum conceito mais contraditório em si mesmo do que o de pensamentos vãos. Nossos pensamentos não podem ser vãos, como na expressão popular, porque eles têm o poder tanto de criar realidade, nossa função no céu, quanto de fazer ilusões, pelo menos em nossos sonhos. Inerente ao poder de fazer ilusões está o poder de esquecer que as fizemos, o poder da negação. Quando nos esquecemos que as fizemos, acreditamos que o que percebemos do lado de fora é um fato. E por isso, nunca toleraríamos ninguém nos dizendo que o que percebemos não é o que percebemos. Estamos tão convencidos de que estamos certos sobre o que percebemos no mundo, porque estamos muito certos de que existimos. Uma vez que o mundo vem daquele pensamento de existência separada, temos a mesma certeza de que o mundo existe da forma com que o fizemos
e da forma como o vemos. Consequentemente, não estaríamos de forma alguma inclinados a questionar nossas percepções sobre nós mesmos e o mundo. Aquilo que dá origem à percepção de todo um mundo dificilmente pode ser chamado de vão. Cada pensamento que tens contribui para a verdade ou para a ilusão, ou estende a verdade ou multiplica as ilusões. De fato, podes multiplicar o nada, mas não o estenderás ao fazê-lo. O que é interessante é que Jesus fala aqui especificamente percepção de um mundo. Ele está fazendo a distinção de que os pensamentos não fazem surgir um mundo, mas é percepção de um mundo. Ele nem sempre faz tais distinções, mas faz isso aqui. Ele está dizendo essencialmente que não existe mundo lá fora. Somos livres, dentro do nosso sonho, para vermos qualquer coisa que quisermos ver, e quantas vezes as quisermos ver. Mas isso não a torna real. Extensão é um termo no curso em Milagres que está quase sempre associado ao Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode estender o nada. Em nossa insanidade, no entanto, acreditamos que nós podemos multiplicar as ilusões também. No entanto, na verdade, todas elas não são nada. 1 vezes 0 é o mesmo que 1000 vezes 0. Além do que reconheceres que os teus pensamentos nunca são vãos, a salvação requer que tu também reconheças que cada pensamento que tens traz ou a paz, ou a guerra, ou o amor, ou o medo. Um resultado neutro é impossível, pois um pensamento neutro é impossível. Na próxima lição, Jesus vai desenvolver ainda mais isso, dizendo que o que vemos do lado de fora não é neutro, porque o que pensamos dentro de nós não é neutro também. Jesus, portanto, está nos dizendo que o que é importante para a salvação é reconhecer o poder dos nossos pensamentos, apenas dentro do nosso sonho, é claro, e que existem apenas 2 pensamentos na mente dividida: o do ego, que leva à guerra ou ao medo, e o do Espírito Santo, que leva à paz ou o amor. Portanto, Jesus nos diz primeiro que nossos pensamentos não são vãos e não são neutros. Então ele diz que existem apenas 2 pensamentos. Isso torna tudo muito simples, porque nossas percepções e interpretações podem se tornar bem complicadas. Por exemplo, acreditamos, como vamos ver agora, que existem graduações de raiva, tais como uma pequena pontada de aborrecimento ou intensa fúria. Na verdade, elas são o mesmo, porque vêm de um único pensamento de separação. É isso que torna tudo tão simples. Não fácil, mas simples, porque tudo é reconhecido como o mesmo. Há uma tal tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância, triviais e indignos de que te incomodes com eles, que é essencial que reconheças a todos não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Praticaremos essa ideia de muitas formas, antes que tu a realmente compreendas. Isso é dirigido aos tolos
em êxtase que dizem que Deus e o amor são a verdade e tudo mais é trivial e sem importância. E não vale a pena se aborrecer com isso, porque tudo é ilusão. Do ponto de vista do céu, esse é realmente o caso. Mas nesse mundo não é assim. E é por isso que Jesus diz que é uma tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância. Nós tentamos tratá-los como sem importância, dizendo a nós mesmos que, uma vez que um curso em milagres nos ensina que esses pensamentos não são reais, não temos que prestar atenção a eles. Nós então os encobrimos com um sorriso tolo em êxtase e vemos apenas o amor e pedidos de amor, no qual todos vão atingir o lar como um coro feliz que canta um hino de alegria e assim por diante. Ad eterno. No entanto, não estamos conscientes de que descartamos o pensamento de que destruímos o céu. Dentro das nossas mentes iludidas, isso dificilmente é trivial e sem importância. Então não pode ser negado se for para ser realmente liberado. É por isso que Jesus diz: é essencial que reconheças a todos, não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Antes de poder vê-los como igualmente irreais, você primeiro precisa perceber sua natureza destrutiva. No texto, Jesus diz que o que não é amor é assassinato, e que o amor sem ambivalência é impossível nesse mundo. Se você somar 2 mais 2, vai obter 4. Se o amor não é possível nesse mundo, e o que não é amor é assassinato, então todos os pensamentos nesse mundo são assassinos e igualmente destrutivos. Quer o pensamento seja uma branda pontada de aborrecimento, ou um pensamento de fúria total que diz: eu quero destruí-lo. Nós claramente estamos falando apenas sobre o que acontece na mente errada. Mas dentro dessa mente errada, todos os nossos pensamentos são igualmente destrutivos. Não existe hierarquia de ilusões, como já observamos. Esse único parágrafo é extremamente importante. Você deveria lê-lo muito cuidadosamente e ver como, ainda que possa não pensar em si mesmo como o tolo em êxtase, é tentador cair na armadilha de descartar os pensamentos do seu ego. Jesus certamente não está nos dizendo para nos tornarmos obsessivos em relação ao ego, ou transformarmos seus pensamentos em uma grande coisa. Afinal, eles são inerentemente irreais. Mas não podemos enfatizar o suficiente que antes de podermos descartar esses pensamentos como irreais, primeiro precisamos olhar para o que eles são. Esse ponto é enfatizado intensa e frequentemente no texto, onde, por exemplo, Jesus diz: ninguém pode escapar de ilusões, a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará. Precisamos, em primeiro lugar, olhar para isso, para depois ver além, já que fizeste com o que fosse real. Nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então
olhar além dele para a verdade. O próximo parágrafo é sobre examinar a mente, um tema central através de todo um curso em milagres. Esse termo aparece nas instruções de Jesus para nós em quase todas as primeiras lições, onde ele acentua a importância de olharmos para dentro de nossas mentes, para nossos pensamentos. Novamente, se não estivermos conscientes do que está lá, como poderemos levá-lo a ele em busca de ajuda e correção? Ao aplicar a ideia para o dia de hoje, examina a tua mente por cerca de 1 minuto com os olhos fechados e busca ativamente não ignorar nenhum pequeno pensamento que possa tender a eludir o exame. Isso é bastante difícil até te acostumares. Acharás que ainda é difícil para ti não fazer distinções artificiais. Todo pensamento que te ocorrer, independentemente das qualidades que lhe designes, é um sujeito adequado para a aplicação da ideia de hoje. Esse é ainda mais um exemplo de Jesus nos ensinando que não existe ordem de dificuldade em milagres. Um milagre desfaz os problemas, não importando sua forma, porque todos eles são o mesmo. Precisamos perceber que até mesmo nossos pensamentos, aparentemente não importantes, ocultam a enormidade do sistema de pensamentos do ego, assim como os chamados pensamentos maiores. Distinções artificiais seria decidir, por exemplo, que uma coisa é importante e outra não. Ou que esse pequeno aborrecimento não é importante, mas a mágoa que mantenho contra essa pessoa realmente é. Os 2 últimos parágrafos dessa lição repetem as mesmas instruções gentis que estivemos vendo nas lições até agora, indicando mais uma vez a necessidade de aplicar a ideia para o dia a cada momento de desconforto que sentimos. Durante os períodos de prática, primeiro repete a ideia para ti mesmo, e em seguida, à medida que cada um cruzar a tua mente, mantenha-o na consciência enquanto dizes a ti mesmo. Esse pensamento sobre não é um pensamento neutro. Aquele pensamento sobre não é um pensamento neutro. Como de costume, usa a ideia para o dia de hoje sempre que estiveres ciente de algum pensamento em particular que te provoque mal-estar. Para esse propósito, sugere-se a seguinte forma: esse pensamento sobre não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. São recomendados 4 ou 5 períodos de prática, se achá-los relativamente fáceis. Se for experimentada alguma tensão, 3 são suficientes. A duração do período dos exercícios também deve ser reduzida se houver desconforto. Nós somos, portanto, gentil e benignamente treinados no processo curativo de olharmos para os nossos pensamentos, especialmente aprendendo a nos tornarmos conscientes daqueles que produzem inquietude. Nós provavelmente não permitimos a nós mesmos sentir desconforto sem falar em reconhecer sua fonte de culpa em nossas mentes. Ken Wapnick.